Meus caríssimos irmãos e irmãs católicas, João quem vos fala. Hoje nós falaremos sobre a perversidade do povo de Deus e a sua tendência ao pecado. E todas as vezes que Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu a salvação. Vamos ao podcast. Bom, de início, o primeiro cativeiro a qual o povo de Deus é submetido é no Egito. Bom, pelo menos que eu me recorde. O cativeiro do povo do Egito, na verdade, como é que o povo de Deus chega no Egito, né? Muitas pessoas não se recordam, mas José do Egito se torna governador do Egito e a sua família vai para o Egito. E os faraós que vêm em sequência, todos conheciam José, o bom hebreu, né? E ali havia uma mistura entre os povos. Os hebreus convivendo com os egípcios tranquilamente através da memória de José, né? O legado de José. Então os egípcios de fato conviviam bem. Porém vem um faraó a qual não se recorda sobre José. E isso está na Bíblia. Em Êxodo 1:8 está escrito que levantou-se então um novo rei sobre o Egito que não conhecerá José. Ele não conhece José. E aí que tá. Por não conhecer o legado de José, ele escraviza o povo hebreu. Ele olha para tudo aquilo que acontecia e ele pensa assim: meu Deus não, né? Vamos dizer assim, meu Ra, como ele poderia dizer. A que ponto chegamos de hebreus conviver igualmente com egípcios? Ele via uma soberania da raça do Egito. Digamos aí que seria basicamente um Adolf Hitler. Então ele escraviza o povo hebreu. Ele, um estralar de dedos, ele muda toda essa harmonia entre hebreus e egípcios. Enfim, o povo então é preso. O povo então é preso, entrou em cativeiro através desse faraó e ali eles eram escravizados. Deus então levanta Moisés e com as 10 pragas liberta o povo. E isso está também na Bíblia, Êxodo 3:8. Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Então Moisés encontra-se com Deus e salva o povo de Deus. Futuramente, nos tempos dos juízes, o povo de Deus entra em outro cativeiro. Mas o que acontece para ele entrar no cativeiro? Temos que lembrar que muitas das vezes que o povo de Deus entrou em cativeiro foi por conta de sua perversão. Todas as vezes que eles se afastaram de Deus. E vamos ver isso agora. Juízes 2, 11, 14. Está escrito: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Idolatria, desobediência. O povo estava, de fato, vivendo uma perversidade diante de Deus. Então o que Deus faz? Deus dá autoridade aos outros povos para massacrar no sentido de punir o povo de Deus por isso. Então Deus levanta Débora, Gideão, Sansão para libertá-los. Ou seja, Deus permitiu que eles fossem oprimidos pelos inimigos por conta de seus pecados, ao ponto que eles começassem a clamar pela misericórdia de Deus. Então Deus levanta, vendo que o povo está voltando a Ele, Deus levanta juízes para salvar o teu povo. E isso está escrito em Juízes 2,16. Então o Senhor lhes suscitava juízes que os livraram. Então, dá para ver que tem essa questão de Deus deixar acontecer para com que eles vejam tudo isso e voltem a Deus. Futuramente, vem o cativeiro assírio, no reino norte de Israel. Bom, o reino de Deus voltou, o povo de Deus, na verdade, o povo de Deus voltou à idolatria. Voltaram a idolatrar. Então o que Deus fez? Permitiu que o rei da Assíria levasse o povo cativo. 2 Reis 17, 7 e 18. Porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus.
Então, o reino norte de Israel foi levado. Porém, entretanto, todavia, ele nunca retornou completamente. Agora, se eles se voltaram a Deus, todos eles completamente, acredito que não. Mas alguns voltaram. E talvez esses alguns sejam os que se arrependeram. Então nós vemos o outro lado, o reino sul. O reino sul de Judá. Bom, os ex-desobedientes com as idolatrias e a rejeição das mensagens dos profetas. 2 Crônicas 36, 15 e 17. O Senhor enviou seus mensageiros porque se compadecerá do seu povo. É a perversão do povo de Judá que leva novamente ao cativeiro babilônico, ao qual eu não disse, né? Mas eles são levados pelos babilônicos. Bom, depois de 70 anos, Deus comoveu, encheu o coração do rei Ciro da Pérsia, que permitiu a volta do seu povo, né? Permitiu o retorno do seu povo e a liberdade. Isso está em Esdras 1:2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém. E mais à frente, vocês já estão acompanhando aqui todas essas liberdades que Deus dá ao seu povo. No Egito, dos juízes, do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico. E agora nós chegamos ao domínio romano. Os romanos começam a oprimir os judeus. Eles começam... eles não eram escravos, digamos assim. Não chegou a esse nível, mas eram oprimidos. Os judeus conseguiam uma flexibilização para conseguir manter o seu culto. Mas ainda assim, eles eram maltratados pelos romanos. Então, mais uma vez, o povo judeu, vendo o passado, esperava um Messias político, um Messias que fosse libertar o povo no sentido de libertar das mãos de Roma. Tinha muito esse pensamento na época de que o Messias viria com espada e iria invadir os batalhões, iria matar os romanos e livrar o seu povo. Não foi isso que aconteceu. Jesus então envia mais uma libertação mais profunda, a libertação do pecado e da morte, o cativeiro do pecado e da morte. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Lucas 4,18, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, e o povo estava cativo. O povo ainda estava cativo pelo pecado, pela morte eterna. Cristo então vem para libertá-los disso. Cristo vem para tirar os ferrolhos de suas mãos, tirar aquela roupa de prisioneiro. Ele dá de fato a liberdade, mas o povo judeu não vê isso. O povo judeu, com o olhar do passado, de Sansão, o olhar de Moisés com as 10 pragas, o olhar de Débora, o olhar das pessoas que viam politicamente salvar o teu povo, mas Cristo vem espiritualmente. E Cristo de fato traz a libertação do povo, mas para frente. É por isso que a paciência é uma virtude. Os judeus não tiveram, além de ter os olhos fechados, o coração fechado, coração de pedra, eles não tiveram paciência. Porque, já dizia São Pedro, aqui onde Nero governa, Cristo reinará para sempre. E hoje, Roma, onde acontecia os circos que matavam os cristãos, hoje nós temos a Basílica de São Pedro, nós temos a sede da igreja. Sobre o túmulo de São Pedro está edificado a igreja. Hoje, na verdade, na ordenação
Na ordenação não, perdão. Na eleição, se eu não me engano, de Bento ou São João Paulo II. Um cardeal diz, olhando para os circos, um local onde acontecia os jogos com os cristãos, jogos esses que serviam de entretenimento com a morte, né, os martírios, ele diz que você pode perguntar a qualquer um onde está o sucessor de Nero, o sucessor dos imperadores romanos, mas você pode perguntar a qualquer outro onde está o sucessor de São Pedro. Ele está ali na sacada. Então, Cristo liberta o povo politicamente e, melhor, espiritualmente. Porém, os judeus, com o ego, com os olhos fechados, olhando apenas para o passado e não confiando em Deus. Porque se você confia em Deus, você espera nele e espera de coração aberto. Então, o que acontece é a liberdade. Cristo vem e com sua morte, seu sacrifício, traz a liberdade ao povo do pecado, livrando do pecado. E ali está a liberdade do cativo, a liberdade daquele que se encontra no cativeiro. Cristo mostrou para nós que a libertação, ele vai mais longe do que nós achamos que a liberdade é. Cristo já traz essa liberdade pensando na nossa perversidade. Eu estava esquecendo de falar sobre isso, mas você pode ver que a maioria das vezes, na verdade, o povo está lá, se corrompendo. O povo está ali, na sua perversidade, idolatrando, desobedecendo, deixando Deus de lado. Aí quando Deus sufoca, deixa os seus inimigos oprimir, eles voltam a Deus. Então Deus provavelmente pensou, olha, não dá. Toda vez isso, vamos ficar nisso? Eu ajudo eles me adoram por um tempo e depois começam a me desobedecer. Aí eu tenho que fazer isso de novo? Então Deus, ele começa a tornar isso mais frequente. A liberdade mais frequente torna as opressões mais frequentes, para com que podemos chegar a Ele todos os dias em nossa vida. Todos os dias alcançar a liberdade e a conversão. Todos os dias poder dizer que eu sou liberto por Cristo. Possa ser que você nasça católico, vai se corromper, tem uma vida perversa no mundo, mas Cristo te liberta. O sacrifício de 2000 anos atrás te liberta. Então, aí está a verdadeira liberdade que Cristo quer que nós nos acheguemos. Se você está passando por uma situação difícil, não fique aguardando agentes de fora, não fique aguardando pessoas de fora vir resolver a sua situação. Às vezes, a sua liberdade para essa situação está no joelho no chão em oração. E não ache que ao fazer isso, Deus automaticamente vai te libertar, não. Talvez isso perdure por muito tempo. Talvez isso perdure por anos, ou até o final da sua vida. Mas Deus há de te honrar não aqui. Ele há de te honrar no seu reino. Então, é essa visão que eu te convido a ter sobre Cristo. Não necessitamos mais de um Moisés no sentido de levantar, nos libertar de um político, libertar de uma crise financeira. Não, nós não dependemos disso. Nós dependemos da liberdade da morte. Liberdade que a gente se livre do pecado. Aí sim, nada nessa terra vai nos prender. Nada há de nos fazer cativo. Porque aquele que conhecer a verdade,
assim como está em João 8. Aquele que conhecer a verdade será liberto eternamente. Mas aquele que se fazer cego e se corromper a sua perversidade, esse será cativo eternamente. Que a graça daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco. Fique com Deus.